sou a Gabriela, trabalho no projeto Cidade dos Sonhos, que é um projeto incubado dentro da Purpose. A Purpose é uma aceleradora de movimentos em diversas causas. Uma das causas que a gente trabalha é mudanças climáticas, e a gente tem trabalhado com a questão da cidade desde junho do ano passado, porque a gente entendeu que o papel das cidades no combate às mudanças climáticas é fundamental. Então, a gente começou o projeto Cidade dos Sonhos em junho do ano passado, com um objetivo bem específico de trabalhar com as eleições municipais, dentro de vários temas, né? Então, a gente trabalhou com energia, com mobilidade, com áreas verdes e com resíduos, tentando influenciar tanto o posicionamento dos candidatos quanto a percepção dos eleitores para que eles escolhessem candidatos mais sensibilizados a essas causas, né? Então, a gente queria entender um pouco como que diferentes públicos reagiam às coisas que a gente vinha falando e como que diferentes públicos entendiam o que era uma cidade dos sonhos. Então, a gente foi conversar com ciclistas, a gente foi conversar com catadores, a gente foi conversar com o pessoal que está mais envolvido com políticas públicas. E aí, pensando nessa história de como é que a gente traduz o conteúdo para diferentes públicos e o que as pessoas enxergam com relação às suas cidades dos sonhos, a gente resolveu conversar com mães. E aí, antes disso, eu quero fazer uma nota de rodapé aqui. Por que eu vou falar mães o tempo inteiro? Infelizmente, os cuidados ainda são muito femininos, né? A gente sabe que os cuidados tanto de crianças, quanto de idosos, quanto de pessoas com necessidades específicas, eles são ainda muito focados na mulher. Então, eu vou falar mães. Por mães, vocês entendam mães, pais, cuidadores, enfim, coloquem o que vocês quiserem. Enfim, a gente foi conversar com mães e entender o que elas enxergavam como uma cidade dos sonhos e por que a cidade hoje não é feita para as mães, né? Então, a gente fez uma caminhada na Paulista num domingo, convidamos as mães, convidamos pediatra, convidamos ativistas da mobilidade, para fazer um percurso de 1,5 km da Praça do Ciclista até a Praça Alexandre de Gusmão, onde estava acontecendo uma atividade do WRI por conta da virada sustentável. E fizemos esse trajeto com crianças que estavam aprendendo a andar, com gente no carrinho, gente no sling, e tentamos coletar um pouco as percepções dessas mães, desses pais, sobre o trajeto, que não era especificamente sobre transporte público. Ele era um trajeto que a gente visitou parklets, a gente visitou pontos de ônibus, a gente passou por calçadas maravilhosas na Avenida Paulista e calçadas terríveis na Alameda Santos. Passamos por travessias que tinham semáforos, travessias que não tinham semáforos. Você pode pôr o primeiro vídeo para mim? Obrigada. Desacelerar as cidades, torná-las mais humanas e mais agradáveis, né? Tem essa cultura de que quando o bebê nasce tem que ficar preso dentro de casa 3 meses até sair, porque as ruas são perigosas, a cidade é um lugar de risco. E isso é muito cultural, porque na verdade a cidade não é um local de risco. As mães devem passear com os bebês na rua, devem levar para ver o céu. O nosso propósito nessa caminhada com pais e mães e famílias é que eles discutam como essa relação com a cidade, o que pode ser melhor nessa relação com a cidade. Com a criança, eu descobri o quanto que a cidade é difícil de verdade, assim. O barulho te incomoda, a buzina do carro te incomoda, o buraco na rua te incomoda, o cheiro da cidade te incomoda, porque é muito poluído, o calor quando não tem uma área verde. Nem todos os lugares têm isso de respeitar a prioridade. Não tem trocador nos banheiros para essas mães, não tem às vezes bancos e lugares mais confortáveis para essa mãe amamentar. A gente precisa garantir algumas estruturas, algum aparato na cidade para as pessoas também poderem curtir a cidade dessa maneira, né? Uma coisa para prestar atenção, que a gente pode prestar atenção tanto agora, nesse caminho aqui, quanto no caminho que a gente vai fazer até a praça, é largura de calçada. É fácil andar? É difícil andar? Eu acho que a gente ainda tem uma grande caminhada pela frente para conseguir não isolar essas famílias com mães e bebês em grandes cidades. E projetos como esse da caminhada são ótimos, né? Porque você inclui essas famílias nessa grande cidade que é São Paulo. E a gente faz pressão mesmo para os lugares terem o mínimo para acolher uma mãe e um bebê. Quanto que a cidade ela pode ser legal, ela pode ser divertida, pode ser bonita num outro olhar.
e o quanto ela tem para melhorar também. O desafio de melhorar, ele é constante e eu espero que a gente consiga melhorar mesmo. Então, mais do que qualquer estrutura, mais do que qualquer obra, mais do que qualquer coisa, assim, eu acho que as pessoas precisam querer viver numa cidade dos sonhos. Isso é um exemplo de coleta de informação que o poder público, que as organizações precisam fazer para fazer com que as políticas públicas, com que as decisões que os decisores tomam, levem em consideração as pessoas, né? E aí, no fim, você tem uma cidade construída do jeito que você imagina. Acho que essa fala final da Ana é super relevante e eu queria contar uma anedota rápida aqui. Na semana passada, quando eu comecei a preparar a fala de hoje, eu comecei buscando no Google as palavras, eu busquei em inglês porque eu suspeitei que em português eu não fosse encontrar nada. Aí eu busquei pregnant, public transportation, grávidas e transporte público. Tudo que eu encontrei nas 3 primeiras páginas do Google eram dicas para mulheres grávidas se sentirem mais confortáveis no ônibus. E não dicas para os planejadores sobre como fazer transporte público mais confortável para grávidas. Eu acho que isso é um indicativo enorme de em que ponto nós estamos do ponto de vista de conforto, acesso e planejamento para mães, crianças e gestantes. E esse é um debate que ele é, em algumas linhas do feminismo, ele é bem marginalizado, inclusive, porque as mães, a maternidade é um tabu em algumas linhas do feminismo, então isso acaba ficando ainda mais escondido, né? E aí a gente junta um tabu no feminismo e mulheres na mobilidade, que a gente está vendo aqui que também é um tabu, você vai para aquela categoria que ninguém fala nunca, né? Como é que uma mãe acessa, como é que uma grávida acessa, como é que é a vida das crianças no transporte público. Antes de eu falar um pouco sobre cada um desses públicos, só uns pequenos dados aí para a gente ter em mente quando a gente for olhar o planejamento do transporte público para esses públicos, né? A gente tem, de acordo com uma pesquisa do próprio metrô, 55% das pessoas que usam o metrô de São Paulo são mulheres. Em média, 3 vezes por semana, não é pouco. Uma outra pesquisa que saiu em abril desse ano, as mulheres fazem 3 vezes mais trabalho doméstico do que os homens. Trabalho doméstico aí inclui cuidado com as crianças, não é só a faxina de casa, lavar roupa, ir levar para a escola, buscar na escola, ir levar para o médico, buscar no médico, e levar para fazer a compra do supermercado e a compra da feira. Então, tudo isso é trabalho doméstico. E aí tem um outro dado super importante que a gente não pode esquecer, que é o sedentarismo e a saúde das crianças, a situação da saúde das crianças brasileiras hoje. Esse dado é do IBGE, a gente tem uma situação em que quase 30% das crianças brasileiras têm sobrepeso, já há alguns anos. E aí, depois a gente faz uns cruzamentos sobre isso. Então vamos lá. Do ponto de vista das gestantes, eu não sei aqui quem já foi mãe e se vocês usavam transporte público enquanto vocês estavam grávidas. Mas a preocupação principal de uma grávida é minha barriga. Né? Então, qualquer coisa que ofereça um risco para a barriga dessa grávida é uma coisa que ela vai pensar se ela deve fazer ou não. Então, tranco, freada, a lotação do ônibus, os empurrões, as cotoveladas, o medo de cair dentro do ônibus, tudo isso passa na cabeça de uma grávida antes de subir num ônibus ou de entrar num vagão de metrô. Certamente nada disso passa na cabeça do planejador, que é um homem que nunca teve uma barriga de grávida, que não tem ideia de que aquele motorista que freia a grávida provavelmente não vai conseguir se segurar. Inclusive porque o centro de gravidade dela mudou. Ela já tem um problema de equilíbrio por si só. Problema não, mas uma situação diferente. Mas imagina um ônibus em movimento em alta velocidade com motoristas pouco treinados. Aí a gente tem uma questão de conforto, né? Claro, a grávida não necessariamente passa pela roleta, mas a gente tem a questão dos assentos. Esses assentos são confortáveis para as nossas grávidas? A altura das barras para ela se segurar, ela consegue se segurar? A temperatura dos ônibus é confortável para as grávidas? Será que vale a pena entrar num transporte público? Em alguns casos ela não tem opção, e aí a gente também tem que ficar lembrando o tempo inteiro do recorte de classe, recorte de raça, quando a gente for falar sobre isso, né? Porque a gente tem situações muito específicas. E aí a gente também tem que lembrar que o transporte público não é só o ônibus e só o metrô, ela tem um percurso para chegar até esse lugar. Então, como é que são as calçadas do entorno desses locais de transporte público? Tem escada, tem área de sombra, isso apareceu no vídeo, né?
poxa, é muito quente, não tem uma sombra, etc. Aí vamos lá, outro público. Mães, pais e outras pessoas que cuidam de crianças. E aí estou falando de crianças pequenas, tá? Então, desde bebês de colo até crianças um pouco maiorzinhas. A questão da segurança física permanece igual. E aí tem mais uma preocupação, né? Você tem que se segurar a criança, eventualmente segurar uma sacola, num metrô e num ônibus lotado, sem qualquer tipo de conforto, sem qualquer espaço para carrinho. Então, experimenta entrar com um carrinho no ônibus. Não sei quem já tentou. Os olhares dos motoristas são terríveis. Dos passageiros também, exatamente. E a sacola, e o bebê. O acesso no entorno também é terrível, completa falta de informação. Então, também, se você pega a criança para levar num posto de saúde, não necessariamente você conhece aquela região onde você desembarcou, mas você não tem nenhum tipo de informação que te diga onde você vai, para onde você volta. E aí tem uma questão diferente no caso das mães, dos pais e dos cuidadores, que é o planejamento da rede e o sistema de cobrança, que não interfere tanto nas gestantes, mas interfere nas mães de crianças pequenas, né? Então, como é que essas linhas estão estruturadas? Por onde elas passam? A gente sabe que o padrão de deslocamento feminino ele é completamente diferente, ele não vai do ponto A para o ponto B. E as nossas linhas hoje estão estruturadas do ponto A para o ponto B, que normalmente é casa, trabalho, casa. Ou seja, o transporte público ele foi desenhado por homens para atender as necessidades de deslocamento dos homens. Agora, eu não sei vocês, eu hoje de manhã vamos rapidinho, eu passei para resolver um problema de farmácia, aí depois eu resolvi o problema do café da manhã do meu filho, aí eu vim pra cá, aí eu tenho que pegar ele na escola, eu tenho que passar no supermercado e aí eu vou voltar pra casa. Esse é o meu deslocamento hoje. Tamo junto. Né? E aí eu não tenho um ônibus que faça tudo isso, eu não tenho um metrô que faça tudo isso. Então, ou eu vou de carro, ou eu vou levar horas para fazer isso. E aí, nos casos em que o sistema de cobrança é unificado, maravilhoso. Agora, nas cidades onde isso não existe, cada um desses trajetos, além de tudo, implica num recurso, que aí, de novo, o recorte de classe é super importante, que é como é que você faz para pagar todas essas tarifas. E aí, de novo, os deslocamentos para lazer, então, não vou nem entrar nessa questão, porque se a mulher já tem uma dificuldade para pagar essa tarifa, fazendo as coisas que ela precisa fazer, no final de semana, você acha que ela vai botar a mão no bolso para gastar com deslocamento de lazer? Não vai. Então, acho que a gente tem que pensar sobre isso. Tem a infraestrutura complementar, né? Então tem toda uma discussão sobre se os terminais de metrô e de ônibus poderiam ter coisas de suporte para as mulheres, no cuidado com as suas crianças, né? Então, supermercados, farmácias, serviços. Teve uma proposta de um candidato aí em São Paulo que falou de creche em terminal de ônibus, que é bem estranho, do ponto de vista de quem olha para a infância, mas outras coisas poderiam estar disponíveis ali mais à mão para facilitar o deslocamento da mulher. E aí essa pergunta do só tem ele, que eu adoro, né? Quando me falam, mas você só tem ele? Como se fosse só, né? E aí eu fico pensando, com uma criança no transporte público já é difícil. Agora você imagina você ter duas pela mão. Como é que você sobe num ônibus com 2, 3 crianças? Absolutamente terrível. E aí a questão das crianças mesmo, né? Então, como é que as crianças se deslocam? A gente tem quase todos os mesmos problemas. No caso das crianças, a gente tem uma preocupação com relação à violência com as crianças, né? Então, o fato deles serem mais vulneráveis tem esse outro senão aí. De resto, é tudo muito parecido, mas isso está impactando diretamente na autonomia e na independência das nossas crianças. Aí tem uma coisa muito interessante, que é, de novo, um recorte de classe, né? Autonomia de quem? Aí eu fui atrás de uns dados super legais da Irene Quintans, que eu não sei se vocês conhecem, que faz o projeto Caminho Escolar. Ela trabalhou entre 2011 e 2013 com 1.600 crianças de Paraisópolis. Dessas 1.600 crianças, 85% caminhavam até a escola. Então, essas crianças tinham algum nível de autonomia. Agora, se você vai classe média alta, qual é a criança que vai sozinha para a escola? E qual é a criança que não vai de carro para a escola, né? Então, estou olhando aqui para a Silvia e para a Raquel, porque eu sei que vocês me entendem. Eu vendi meu carro no ano passado, passei de bicicleta para a escola com meu filho e as pessoas ficam horrorizadas. Porque eu boto ele numa bicicleta na rua. Como assim? Você é uma mãe insana. 2, tive um problema enorme com a escola, porque é uma escola padrão alto, onde as pessoas chegam de carro, e eu não tinha onde parar minha bicicleta. Não, a sua bicicleta atrapalha. Falei, a fila dupla dos carros não atrapalha, né?
E aí a questão da autonomia e da independência, como é que a gente quer que a criança experimente o mundo se a gente está enfiando ela ou dentro de um transporte fechado, ou dentro de um carro, né? Ou dentro de um transporte público fechado, ou dentro de um carro. A criança precisa perceber o mundo com o próprio corpo, e isso não está mais acontecendo, né? Então, e aí tem uma questão da importância do exemplo. Se a gente fala para as crianças que elas só podem se deslocar usando coisas motorizadas, ou usando o carro, o transporte individual, como é que a gente espera que a gente vai ter cidades melhores lá na frente se a gente não deu outras referências para essas crianças, né? Então, aí são alguns pontos de atenção. Não existem políticas públicas sobre isso, existe muito pouca discussão sobre esse assunto, dados zero, então a gente está muito lá atrás ainda. Mas eu não queria terminar nesse cenário muito tenebroso, então eu vou pedir para pôr mais um vídeo. Agora que a gente vai começar? Rua é onde os carros passam e a calçada é onde que as pessoas passam. Se não dá sinal, os carros passam e as pessoas ficam sem passar para ir na casa de alguém. Eu acho que é um espaço longo onde os carros andam e só serve para eles andarem. O que eu mais gosto de brincar na rua, de pega-pega, de bola. O que eu mais gosto na rua é de andar de bicicleta. Quando eu ando de bicicleta, eu sinto vento no cabelo. Eu gosto de veículo que tem roda e que não tem motor, porque daí você usa a sua força. É legal, porque você se sente livre. A rua dos meus sonhos tem escorrega, tem balanço, mais plantas, mais árvores e mais flores. Um campo de futebol, aula de patinação, aula de skate, estrada de terra. Meu sonho é que não tem lixo na rua e não tivesse cachorro abandonado. Eu gostaria que ela economizasse água. Que a calçada fique limpinha e toda brilhante. Eu queria que tivesse sombra para andar. E que não seja como as outras que são tão agitadas. Que passa muito carro com motor muito agitado, muita pessoa agitada, tipo assim. Acho que eu não preciso dizer mais nada, eles sabem o que é bom, né?